Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Verdade. Esse podcast tem a mesa e o Colégio Pastoral da Igreja Presbiteriana de Brasília. Nós estamos na Entrequadra Sul, 313, 314 aqui em Brasília, e será sempre um grande prazer receber você. Reverendo Guilherme, Reverendo Timóteo, Reverendo Daniel Piva, eu, Reverendo Leonardo Sayum, estamos com muita alegria nesse podcast para pensar um tema importante para a sua vida. Seja muito bem-vindo. Nosso podcast hoje vai falar sobre adoração congregacional e a cultura do entretenimento. As coisas estão avançando ou andando muito para trás. Por um lado, nós temos o avanço, né, da tecnologia, microfones, né, luzes, projetores de alta resolução e assim por diante. Isso ajuda muito na adoração, não tenha dúvida. Né? Essa é uma grande facilidade. Muitas igrejas com ar-condicionado, isso é maravilhoso. Mas, por outro lado, né, a igreja, quando se reúne, ela traz um coração que está repleto de valores, visão e missão de uma sociedade que se perde muito nessa cultura do entretenimento. E aí, por isso, o nosso tema hoje é tão relevante, porque percebemos que muitas pessoas, quando entram pelas portas da igreja, elas trazem, sem perceber, uma expectativa de entretenimento e não uma expectativa de se tornar um adorador. Então, a pessoa chega na igreja para assistir um culto, não para prestar um culto. Ela chega para assistir um evento e não para adorar ao Senhor e ali retirar ensinamentos para a sua história. E isso muitas vezes não é intencional, na grande maioria das vezes, é só reflexo de uma cultura de entretenimento que está aí já na nossa corrente sanguínea, né? E infelizmente percebemos até que muitos líderes também vão nessa mesma direção. E aí a coisa complica. Esse é o nosso fenômeno, né, das nossas igrejas no século XXI. Então vamos começar aqui com o Reverendo Guilherme. Reverendo Guilherme, quais seriam aí as primeiras características? Vamos fazer um diagnóstico, né, dessa mudança de adoração para entretenimento, na sua opinião. A gente percebe que, nitidamente, hoje, muitos movimentos, ditos até como igrejas, eles vão, na verdade, colocar no centro não mais a pessoa de Cristo, mas o homem. Então, vai se pensar assim: como eu posso efetivamente atender os desejos das pessoas que aqui estão? E como nós podemos, de fato, não só atendê-las, mas como que massagear os seus próprios egos e, de alguma maneira, fazer com que elas venham aqui e que seja não só um ambiente acolhedor, mas eles muitas vezes vão além, e quem olha principalmente de fora vai notar quase que como um show, uma questão muito ligada, como nós temos trabalhado aqui no nosso tema, um entretenimento. Você vai vendo que as canções, elas são canções que vão falar muito acerca da pessoa em si e não de Deus. Você não vai notar a pessoa sendo colocada ali, por exemplo, para se curvar diante do Senhor, confessando pecados, mas geralmente você vai perceber ali em toda aquela, entre aspas, liturgia, uma centralidade na pessoa. A gente acredito que ainda vai entrar, propriamente dito, aí em assuntos mais ligados à liturgia reformada, de como nós, de fato, nos contrapomos a isso, né? Mas nesse primeiro momento é muito importante aqueles que nos acompanham, na sua igreja, onde você de fato tem congregado, a palavra de Deus, ela tem centralidade, ou é, entre aspas, também palavra de homens, no sentido de que somos nós, a humanidade, os homens, as pessoas que têm ali primazia e importância naquele tempo, entre aspas, de culto? Essa centralidade, né, do ser humano, ela fica muito evidente quando você entra num lugar que, ao invés da adoração, está o entretenimento. E aí a pergunta
pro Piva, por que que tantas igrejas confundem essa adoração com performance? Né? O que que você acha sobre isso? Por que que elas estão fazendo essa confusão? Bom, Além da centralidade do ser humano, né? Como É. o reverendo Guilherme destacou aqui. certamente porque elas perderam o foco do que é ser igreja. E talvez numa busca até genuína de ser relevante, de ser querida e procurada, ela começou a usar elementos que o mundo usa para preencher o seu vazio e trouxe para a igreja também. Vale lembrar que não podemos demonizar a questão do entretenimento como se fosse o mal do nosso século ou coisa assim, mas é interessante o que a palavra significa, né? Entreter. Ou seja, você está possuído. Você é tido entre uma coisa e outra. Você se vê quase que refém. E o pior, de uma coisa que você gosta, é boa, não é sofrível, é num primeiro momento agradável. Então, talvez alguém vá a uma igreja com o genuíno desejo de conhecer de Deus, estar mais próximo dele, ter algo em comum com um grupo que busca genuinamente também servir, e ela se vê num primeiro momento envolvido com coisas, shows pirotécnicos, uma ambientação, acho que essa palavra ambientação é muito significativa porque ela te rouba, ela te ganha. Mas muito interessantemente nós temos visto também esse movimento crescer, não sei se um dia será uma bolha e ele vai acabar, mas nós temos visto muitos fugindo desse movimento, que gostaram, foram buscar, participaram durante um tempo, se viram satisfeitos, talvez até com algum elevo, não sei se espiritual, mas pelo menos emocional, mas a longo prazo aquilo não teve sustentabilidade. A fome continua. É como encher a barriga de bolacha e refrigerante. No primeiro momento aquilo traz uma aparente saciedade. Em uma hora e meia, 2 horas, aquilo mostra que não alimentou nada. Então você tem a verdadeira fome. Nesse momento, muitos estão saindo dessas igrejas, desses ajuntamentos e procurando onde tem a genuína palavra, ainda que se valendo de recursos de microfone, de som, de iluminação que seja perfeita para aquilo que se quer, uma ambientação propícia, mas tudo como instrumento e não como um fim em si mesmo. Uma coisa interessante é você perceber que, às vezes, as igrejas, elas não percebem o ridículo, né, de tentar transformar a adoração num evento, num show, por exemplo. Primeiro porque desagrada a Deus. Então isso já matou ali a questão, né? A primeira coisa já mostrou o erro. A segunda coisa é que, por exemplo, você tem nos shows, quando a gente pensa em show fora da igreja, né? Esses grandes eventos fora, recursos financeiros que são enormes, profissionais que o tempo todo estão pensando naquele evento, na iluminação, no som. Tudo é intenso. E aí, então você tem excelentes profissionais com muito recurso financeiro e pessoas muito bem treinadas. Ali naquele palco são todos profissionais, bem pagos, que se dedicam àquilo ali e tal. Quando a igreja tenta imitar isso, por mais que ela tenha recursos financeiros, ela não consegue alcançar. Uma caricatura. Não, ela fica uma caricatura. Por isso que eu usei essa palavra tão forte, né? E então você percebe, você senta e fala assim, estão tentando imitar um show da Disney, estão tentando imitar um show sertanejo, sei lá o quê. E você percebe que não alcança, porque não tem o profissional adequado, não tem tudo isso, né, voltado para que o evento seja um sucesso no todo. Então, aí, Timóteo, você que já trabalhou com isso, né? Porque, para quem não sabe, né, Reverendo Timóteo tem formação nessa área e já teve empresa nessa área também, largou tudo para ser pastor. E aí, atendeu o chamado do Senhor, graças a Deus por isso. Timóteo, agora eu estou te fazendo uma pergunta técnica. Para quem entende, como é o seu caso, que tem formação, quando eu estou generalizando, obviamente, né? Sim.
Mas quando você olha, não fica muito evidente. Vamos supor, você é um profissional que entrou para assistir um culto. E aí você percebe que aquela proposta é ser um evento de entretenimento mais do que uma relação de adoração. Não fica muito evidente para você que ficou um lapso enorme Sim. entre aquilo que eles desejavam e aquilo que eles apresentaram? Com certeza. Há uma limitação ali porque não é o ambiente para isso. Nós não Ah. estamos ali para isso. O objetivo do culto é outro. O objetivo do culto é adorar a Deus, né? Uhum. E aí, às vezes, vem talvez um propósito original do pastor, da liderança, de vamos fazer algo grandioso. Vamos fazer algo grandioso porque o nosso Deus é grande. Vamos supor que tem ali uma justificativa teológica. Mas quando eles fazem algo grandioso e tentam e muitas vezes fracassam, né, de conseguir essa grandiosidade, essa coisa gloriosa, para simular, para imitar a grandeza e a glória de Deus, fica claríssimo ali que não é muito sobre Deus, é sobre eles mesmos, né? É sobre, olha como a nossa igreja é grande, olha como a nossa igreja é gloriosa, olha como eu, líder, sou grandioso, olha como as coisas que eu ofereço para a comunidade, e as pessoas ficam lá quase que com um baldinho de pipoca assistindo ali, talvez um teatro, iluminação, tudo aquilo. E assim, vale a gente lembrar que a gente quer coisa boa, né? A gente quer coisa de qualidade, a gente quer um som bom. Quem aqui durante um culto com uma microfonia, um chiado, não ficou incomodado ali com, pô, a gente precisa melhorar esse som da igreja? A gente quer coisa de qualidade, né? Mas a questão é, essa qualidade é para quê? Para glorificar a Deus, para que as pessoas possam entender melhor, ou para demonstrar como nós somos grandiosos, ou maravilhosos, ou incríveis, ou, enfim, temos profissionais de excelente padrão, enfim. Então fica perceptível. Fica. Para todos que estão ali e que têm essa visão, esse senso crítico, né? Obviamente, todos que têm esse senso crítico, que houve um fracasso na proposta de entretenimento ao misturar aquilo com Sim, adoração. com certeza. Por outro lado, fica evidente também que não é errado uma igreja fazer um grande evento. Não. Né? Não é errado. Não é errado você olhar para o entretenimento e dizer assim, não, isso aqui isso aqui não cabe na nossa igreja. Não, cabe sim. Né? Não é errado entender que existem certos eventos, né, que o cuidado com a iluminação, com a qualidade do vídeo, do som e tudo, ela é importante. A questão está no âmago. Se Deus está sendo adorado ali, na busca de uma qualidade para adoração ao Senhor, ou é o ser humano que está buscando de maneira soberba, né, enaltecer-se. Sim. E aí você percebe muito, em alguns eventos, por exemplo, de igreja, há pessoas disputando o lugar de palco. Né? Ali você vê que o coração já não é de adorador. Né? Não, eu quero o meu lugar aqui, eu quero ficar à frente, eu quero ser visto, né? Então ele já não se sente mais um adorador, ele está num palco onde ele quer a glória daquele momento. Então são coisas que a igreja precisa ficar bem atenta. E, Reverendo Guilherme, a questão a lógica do entretenimento é a emoção instantânea, imagem e consumo. Esses valores, eles são condenados, né, na Escritura Sagrada, né, que é a questão da imagem, do consumo, né, e da emoção instantânea. Como nós poderíamos encontrar um equilíbrio, falar sobre esse equilíbrio? Ou seja, prestar uma adoração com qualidade nem sempre é perder-se no entretenimento, né? E, por outro lado, se transformar a adoração em entretenimento é o grande equívoco. Como é que a gente encontra esse equilíbrio? A palavra do Senhor, ela é muito clara, e, por exemplo, quando a gente olha para o livro dos Salmos, como o povo ele cultuava ao Senhor, mas não perdia sua alegria no culto, não perdia a sua até mesmo espontaneidade, positivamente falando, no sentido do Senhor ali escolher a forma como quer ser cultuado por aquele povo, por aquele momento específico, e a gente vê ali como o povo, por exemplo, tem ali salmos que se cantavam louvores ao Senhor ali
quando que numa romagem, num caminho, numa determinada festa que se estava seguindo, e aí o povo então entrava nesse momento de festividade, de alegria, mas ainda assim prestando culto ao Senhor. E como falamos há pouco, é o Senhor como centro, ele sendo de fato o que norteia. A teologia, principalmente a teologia reformada, ela tem um princípio que nós chamamos de princípio regulador do culto, que na verdade vai mostrar que a forma que o Senhor ele escolhe ser adorado é como então nós ali trabalhamos e fazemos o nosso culto. Então é um culto com simplicidade, sem ser simplório, no sentido de você não ter exatamente questões ali, entre aspas, artificiais, no sentido de ficar fazendo ali muita pirotecnia, mas ao mesmo tempo você tem um culto que é centralizado na palavra, um culto que vai demonstrar a forma como o Senhor escolhe em sua palavra como ele quer ser adorado. Então, nitidamente, por exemplo, a palavra vai nos chamar a um momento de confissão de pecados, vai nos chamar a um tempo de arrependimento. E o que se tem visto por aí, infelizmente, são essas igrejas que não têm mais trabalhado nisso, porque o centro é o homem. E aí, quando eles colocam o homem no centro, eles vão pensar assim: por que que eu tenho que pedir perdão? Por que que eu tenho que me achegar a um Deus grandioso assim, de forma a me confessar, sendo que praticamente eles vão ali dentro dessa realidade, muitas vezes, exaltar o próprio homem. Então, se eu quero ser exaltado, para que eu vou me diminuir? Então, são questões que a gente deve pensar e, naturalmente, entender, à luz da palavra do Senhor, aquilo que eu tenho visto por aí afora, se de fato glorifica ou não ao nosso Deus. Uma coisa importante é ter uma reverência com alegria e uma alegria reverente. Então, quando nós temos esse equilíbrio, você avança em termos de adoração e até mesmo nos momentos em que a igreja tem eventos que são de entretenimento mesmo, de comunhão, de alegria, de participação e tal. Não estou falando do culto especificamente, né? Daquele que a gente realiza aos domingos, né? E tal. A alegria proibida, Piva, na Escritura Sagrada, quando a gente fala sobre adoração a Deus, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, né? É proibido projetar uma adoração com alegria? Muita alegria que eu digo que não, só não é proibida, como ela é incentivada. Como tudo na Escritura, a verdadeira alegria. Deus nos criou para sermos felizes. Absolutamente não foi uma criação para criar escravos e pessoas tristes e depressivas, porque Deus não sofre de nenhum mal no seu caráter e nem precisa de autoafirmação para criar alguém triste para que ele fique um pouco mais alegre. Ele é todo amor, ele é todo misericórdia. Isso transbordou da Trindade, dessa alegria e harmonia. Criou então um ser que é para ser feliz. A queda prejudicou como se consegue a felicidade, mas o desejo está aí. Tanto que acaba se substituindo um culto genuíno que traria a verdadeira felicidade por um entretenimento que traz felicidade, mas falsa, apenas como espuma e passageira. Então, a Bíblia nos chama à felicidade. E vale lembrar que, como tudo na Escritura é cristocêntrico, a verdadeira felicidade está em conhecer a Cristo, a Deus, o Espírito Santo. Amém. E desfrutar disso. Então, quando você quer isso e vem em um culto que te propicia isso, é a união da sua carência, da sua necessidade, do seu adorar com o dos seus irmãos e todo o alimento e suprimento para essa alegria ser alcançada. Muito bem, aqui para os três, como nós podemos propor para a igreja uma adoração verdadeira em espírito e em verdade, como o Senhor diz. Ao mesmo tempo, né, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Como é que nós podemos propor para a igreja esse equilíbrio? Né? Pensando nisso, o indivíduo que vai para a igreja, qual o espírito que ele deve ir para a igreja? Porque nós somos
atacados o tempo todo com essa cultura consumista. O indivíduo ele vai com a sua mente formatada na cultura do consumo. Ele entra numa loja, a pessoa chega e diz para ele: olá, tudo bem? Como eu posso te ajudar? Ele entra num restaurante: olá, tudo bem? Como eu posso te ajudar? Né? E o cliente tem sempre razão. Muitas vezes nós entramos na igreja no domingo com essa mente de cliente, né? O cliente tem sempre razão. E eu quero que o diácono me receba assim na porta da igreja: olá, tudo bem? Como eu posso te agradar? Né? Que a liturgia seja assim também, né? Olá, tudo bem? Como eu posso te agradar? Essa música está te agradando? Não tá? Você quer uma música mais rápida? Quer com palmas, sem palmas, um hino, só o piano, né? A capela? Imagina, então uma igreja que tem mais de 1.000 pessoas como a nossa igreja, cada um entrando com uma expectativa de cliente no coração. Eu quero a música mais calma, o outro quer uma música mais rápida, o outro quer uma música que bate palma, o outro quer uma música que não bate palma. O outro não quer nem música. O outro não quer nem música. Um quer mais oração, outro oração mais curta, outra oração mais longa. Um que eu possa falar alto no meio da oração, possa levantar a mão, o outro diz que não pode nem piscar na hora da oração. Então imagina, né? Como nós poderíamos dizer para as pessoas que, olha, deixa eu te dizer, biblicamente, né? Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, é porque você está indo no lugar que tem dono, e o dono será enaltecido. A casa é do Senhor, a casa não é minha, a casa não é sua, é do Senhor. Né? O supremo pastor ali é Jesus, e ele que vai nos orientar na instrumentalidade que ele apraz, que é usar pessoas que ele mesmo capacita para a glória dele, de Deus. Então, como nós poderíamos ajudar as pessoas a entender, a sair de casa, tá? São 3 pontos aqui, para ser bem presbiteriano. Qual é o espírito que eu devo sair de casa para ir à igreja? Ponto 1. Segundo, qual deve ser a minha postura durante o culto, já que tem música que eu não gosto, às vezes, né? O ar-condicionado está muito gelado, às vezes o ar está quente, o banco está duro, né? A pessoa do meu lado está fazendo barulho. Qual é o segundo momento? Dentro do culto, qual deve ser a minha postura? Terceiro e último momento, como eu devo sair? O que eu tenho que levar para casa? Né? Em relação ao primeiro ponto, como Então, a gente deve sair de casa, para ir ao culto. Cada um fala um ponto aqui, vai. vou começar. Pode pegou primeiro. É importante a gente entender que o culto ele não é uma iniciativa humana, mas é uma iniciativa divina. É Deus quem pede que nós o adoremos. Então não é o que eu, Timóteo, quero fazer para Deus, mas é aquilo que Deus quer que eu faça para Ele. Ponto. Então eu saio de casa porque eu estou sendo convocado, eu estou sendo chamado pelo Senhor. Então eu poderia estar fazendo inúmeras coisas, mas eu estou atendendo um convite, eu recebi um chamado. Deus fala assim: vá até a igreja, separe esse dia para estar na casa com os irmãos e me adore em espírito e em verdade. Então é uma questão de obediência. Né? A gente sai, a gente vai ao culto, a gente adora a Deus do modo verdadeiro, porque Ele está nos pedindo isso e a gente está respondendo a Ele. Ótimo, ótimo. É como você sai, por exemplo, para um evento em que uma pessoa vai ser homenageada. Não é você. Perfeito. É outra pessoa. Você está indo porque você se importa com aquela pessoa, porque você está feliz com a homenagem que ela vai receber. Você está indo porque você reconhece que ela é digna de receber aquela homenagem, e você chega lá e você não quer subir no palco e tomar a medalha dela, mas você se satisfaz em sentar aqui, bater palma e se alegrar com a alegria dele, é isso? Perfeito, é exatamente isso. Essa ilustração é perfeita. Ótimo. Quem quer o segundo ponto aí? Vai, Guilherme. A gente pensar em estar na igreja, e é algo que a gente enfatiza bastante, que não é exatamente você chegar para assistir, mas prestar o culto. Você participar daquele momento. É quando você chega numa igreja, por exemplo, como a nossa, uma igreja grande, e, entre aspas, é muito confortável você simplesmente sentar e se sentir, entre aspas, ali conduzido. Então tem alguém que vai pregar, tem alguém que vai orar lá na frente, tem alguém que vai tocar os instrumentos, e você pode, de alguma maneira, quedar-se ali daquela forma simplesmente de forma passiva. Mas não é isso que a Bíblia nos chama, enquanto cristãos, enquanto adoradores, a fazermos. Mas o prestar o culto é você estar ali
participando, cantando efetivamente, fazendo daquela canção a sua oração. É você, numa chamada à confissão de pecados, você verdadeiramente, se não fisicamente com os seus joelhos dobrados, a sua alma realmente contrita ali na presença do Senhor, declarando que você não conseguiria fazer nada sem a instrumentalidade do Senhor. É você vendo ali um servo do Senhor, pecador como você, trazendo a palavra da parte de Deus, e você entender que há sim uma reverência, uma importância e naturalmente um reconhecimento para que você tenha uma mudança de comportamento. Então, você participar de um culto, não como alguém que assiste uma peça de teatro, mas como alguém que presta, isso também para nós é um grande diferencial. Maravilha. Terceiro ponto ficou com você, Piva. Tá certo. O que a gente leva para casa? Não é impossível se alegrar profundamente na graça se profundamente primeiro não me entristecer com o meu pecado. Então, a igreja, no momento do culto, numa escola dominical ou qualquer das suas programações, de uma forma ou de outra, ela tende a apresentar a miserabilidade do homem do pecado, que ele seria destruído por Deus, e imediatamente mostrar a graça, como ele é amado, ele é em Cristo vivificado e ele tem alegria para essa vida. Então, o que a pessoa leva para casa, não importa a mensagem que ela tenha ouvido ou qual seja o tema ou atividade que ela tenha ido desempenhar, ela é lembrada que ela é pecadora mesmo. Não há como amenizar isso, mas ela sai feliz e alegre porque Deus a escolheu sem nenhum mérito nela e isso a faz feliz. Ela é lembrada da sua condição que poderia ser terrível, mas em Deus agora é maravilhosa. Isso é a verdadeira alegria para se É viver. o perdão, né? Que O vem. perdão. É Cristo Exatamente. Jesus que gera essa leveza de alma, Exatamente. né? E o processo da santificação, né? Sim. A pessoa, eu estou melhorando, Uhum. apesar de ser um pecador, É. nós estamos melhorando, né? Essa ideia de que eu saio melhor. E uma coisa importantíssima para aqueles que nos ouvem é a relação de propósito interior, de propósito. Eu saio de uma igreja sabendo que eu tenho um propósito, eu tenho uma missão, eu tenho um porquê viver, né? Deus me falou, me revelou, Ele tá me instruindo aqui na Escritura Sagrada. Eu tenho uma comunidade saudável, Uhum. não é perfeita, Uhum. ela é saudável. Até porque eu tô lá, né? Até porque eu tô lá, né? Então, e tudo isso Deus tem usado para me fazer uma pessoa melhor, mais produtiva, né? Frutífera espiritualmente, mas também socialmente, íntegra. Deus está trabalhando o meu caráter, está me mudando, né? E eu creio que isso é muito importante. Então, essa é, aí sim, a leitura do adorador, né, que nós destacamos aqui nesses 3 pontos, né? É alguém que sai com o espírito certo, que está dentro da igreja com o espírito certo, né? Sai de casa, né? E está dentro da igreja e depois, ao final do culto, pode sair na comunhão dos irmãos de maneira celebrativa, sentindo que ele é pecador, que foi perdoado pela obra do Senhor e que ele tem uma missão, um propósito para viver. Acho que podemos fechar assim, Sim. né? Certeza. Então, a adoração congregacional e a cultura do entretenimento é um tema que tem que estar sempre na nossa reflexão, né? Precisamos pensar nisso. Com que espírito eu estou indo à igreja? Né? Para adorar o Senhor ou para ser adorado? Para engrandecer o nome do Senhor ou para ser engrandecido? Para agradar a Deus, né? Ou pegar aqueles itens que eu acho que são úteis na minha sacolinha diária, semanal e seguir adiante. Que Deus nos dê sabedoria nessa jornada e você que nos acompanha, é sempre muito bom ter você aqui na nossa companhia. Esse foi o nosso Papo de Verdade, esperamos você na próxima, Deus te abençoe.